Que a graça e a paz do Senhor alcance você no dia de hoje. Dando continuidade aos vídeos anteriores, eu queria que você depois lesse ainda Romanos 8, capítulo 8, versículo 12. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de escravidão. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquela vozinha que te diz que você é filho, que você é justificado, que você é herdeiro, que você é curado, que você é limpo, que você é livre. É a voz de Deus, não é a voz do mal. Às vezes as pessoas, quando ela não tem discernimento, ela confunde a voz do mal com a voz de Deus. Às vezes o Espírito Santo está falando contigo que você é filho, que você é justificado. Está na sua Bíblia. Que você é justificado, que você é limpo, que você é livre, que você é curado. E às vezes você não dá ouvidos, você acha que é o mal soprando no seu ouvido. Mas não é. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Vamos lá. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então a Bíblia fala que se nós sofremos com Cristo, em sua morte, nós fomos glorificados. Então, porque tem muito cristão que não sabe o seu lugar, que não sabe quem ele é, que não sabe quem ele é, Então, assim, quero que você pare para se autoanalisar. Eu preciso que você entenda que se você não buscar conhecer a palavra de Deus, você vai ser escravo da lei a vida toda. E você não vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai ser sempre aquele cristão que não sai do deserto, que não sai da luta, que não sai da peleja, que a doença alcançou o seu corpo e você achou que aquilo era normal. É a permissão de Deus essa doença aqui, então deixa ela aí quietinha. Hoje eu já estava até falando sobre isso, que às vezes tem pessoas que elas vivem pedindo para Deus curar, 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 curar. Deus já curou. Deus já curou, Deus já restaurou, Deus já prosperou, Deus já abençoou. Tudo isso Ele já fez. Tudo isso Ele já fez. Mas tem pessoas que elas não sabem se posicionar dessa forma. Elas sempre se posicionam como alguém que está precisando da cura, da libertação, da prosperidade. Você precisa entender qual é o seu lugar diante de Deus. Qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu lugar aqui? Você precisa entender isso. E eu quero que você pare para refletir. A Bíblia fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, né? A Bíblia fala que Deus não te deu espírito de escravidão. Leia lá em Romanos 8. Deus não te deu espírito de escravidão. Então, assim, às vezes tem cristão que vive uma vida conturbada, de cabeça para baixo. Não é, Deus não tem nada a ver com isso, não. É a sua falta de conhecimento. É a sua falta de conhecimento da palavra de Deus. Você não se empenha em buscar. Você não se empenha em entender. O que foi que Deus já fez por você? Já fez tudo. Já fez tudo. Uma vez, numa pregação, aqui na igreja, o pastor falando que, de fato, eu orava assim. As pessoas, elas oram para Deus ir lá visitar os doentes, alcançar os doentes, curar os doentes. Mas se Ele já curou, como é que Ele vai lá fazer novamente aquilo que Ele já fez? Aí Ele ensinando a gente a orar para Deus enviar os seus mensageiros, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem quem elas são diante de Deus, para impor as mãos sobre o enfermo e declarar a cura, para impor a mão sobre aquelas pessoas que vivem atormentadas por espíritos e libertar elas. Quer dizer, a gente aprende como a gente tem que se posicionar quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus. Dessa reunião para cá, eu parei de ficar mandando, pedindo a Deus para ir lá visitar o doente, libertar o cativo. Não, para Deus enviar os seus mensageiros, vai lá, envia alguém para ajudar essa pessoa. Então, assim, eu quero que você pare para analisar. Esse é o terceiro vídeo que eu falo para você, parar para se autoanalisar. Quem tem sido você? Como você tem se colocado diante de Deus? Você tem se colocado como o miserável pecador? Ou você tem se posicionado como filho, herdeiro do Senhor? Que se você é herdeiro, você tem direitos. Mas não são direitos que você tem que cobrar de Deus, porque Ele já te deu. Você tem que começar a tomar posse. Posse. Eu louvo e agradeço a Deus porque a minha mentalidade tem mudado muito a respeito de quem é Manuela diante de Deus. Né? Não estou aqui dizendo que eu sou uma pessoa perfeita. Não. Estou aqui me colocando numa posição de alguém que falha, que é assim. Mas isso não define quem eu sou diante de Deus. Isso não define a minha vida com Ele. Então eu quero que você pare para você refletir um pouquinho mais. E comece a se posicionar diante de Deus como filho. Porque está na sua Bíblia que você é filho, que você é filha. Pare de achar que as suas lutas tem que ser sempre suas lutas e suas lutas. Não. Você tem que começar a declarar que você tem saúde, que você tem prosperidade, que você tem paz, que você foi justificado por Cristo, você é justa diante de Deus. Tá certo? E eu quero deixar uma mensagem para você que é cristão e que está com alguma enfermidade ou tem algum familiar com alguma enfermidade. Comece a declarar sobre a sua vida e sobre a vida desse familiar seu que ele é saudável, que ela é saudável. Porque ela foi justificada. E quem é justificado, não há condenação. Não existe condenação. Pare de se condenar, de se autoflagelar com esse seu pensamento. Com pensamentos que homens colocaram na sua cabeça. Porque já colocou na minha. Não estou falando aqui de um assunto que eu não conheço, estou falando aqui de algo que eu já vivi. Então comece a declarar todos os dias que você é curado, que você é justificado, que você é filho, que você é filha. É no familiar com alguma doença, declara todos os dias que essa pessoa é saudável. Tá certo? Que Deus siga te guiando e te direcionando e que você se permita ser guiado por Deus. Um abraço,
Que Deus abençoe e até a próxima.